Bom, feliz sábado. Produção, coloca ali o horário no telão. Vocês estão bem, né? Maior mentira que o ser humano conta. Estou bem. Está bem coisa nenhuma. Tem um bocado de coisa faltando. Está nos faltando a terra prometida, amém, irmãos? Está nos faltando o céu. Então, nesse quesito não está bem. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Mas antes disso, ontem eu apresentei algo para vocês e eu gostaria de falar logo no início para que a gente não pudesse perder a linha do raciocínio de um assunto tão interessante que nós vamos aqui hoje estar discorrendo, certo? Ontem eu apresentei para vocês aqui um material feito por mim, ele é um e-book, e esse e-book ele tem 9 capítulos. Dentro desses 9 capítulos, ele apresenta ferramentas para que a gente possa melhorar o nosso estudo da Bíblia. Obviamente, é de forma introdutória, mas é para aquela pessoa que gostaria de aprender um pouco mais, visto que, às vezes, nós lemos a Bíblia e não entendemos. Note que precisamos de alguém para nos ajudar no processo de interpretação. Quem é? O Espírito Santo de Deus e a oração. É o que está no capítulo 2. E ali também vai estar mostrando de que a Bíblia é um texto. E todo texto pode ser lido e interpretado. E dentre cada capítulozinho é apresentado detalhes bíblicos. Detalhes esses que em 2 oportunidades, e agora a terceira oportunidade, eu estou trazendo para vocês. Então, dentro dessa semana aqui, 3 das pregações que ocorreram aqui, olha o pregadorzinho mirim, que ocorreram aqui, estão dentro desse e-book. E outras 3, obviamente, não estão. E para que você possa ter acesso, você volta lá no YouTube, você pode assistir novamente, tá? Eu estava conversando ali com um amigo, ele falou, rapaz, aquela questão do vermezinho, eu fiquei assim, maravilhado, porque eu nunca tinha parado para pensar, eu achei muito bom, e que bom que está no YouTube, que eu vou poder voltar para assistir quantas vezes for possível. A produção de ontem não está hoje aqui, senão eu pediria para colocar ali no telão. O nome desse e-book é Expedição Bíblia, tá? Um guia fácil de interpretação. E aí hoje a gente não vai falar de valores, obviamente, e aí eu trouxe um papelzinho que, deixa eu ver se agora ou mais tarde. Pode ser mais tarde, né? Mais tarde, as meninas ali, as JAZETs, vão distribuir, tá? E aí você coloca seu nome e seu número, tá bom? Que eu vou estar entrando em contato com vocês. E eu vou, obviamente, lhe falar como é que funciona direitinho. Tá certo? Amém, povo de Deus? E você que não puder, não tem problema. Você pode botar seu número e falar, olha, eu não tenho condições. Eu te envio de qualquer jeito, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é de graça. De graça a gente recebe, de graça a gente dá, não é isso? E, Vinícius, para que você está fazendo tudo isso? Como vocês sabem, sou estudante de teologia da FADBA, IAN, que voltou a ser IAN de novo. É uma confusão. Era IAN, não era? Aí depois virou FADBA. Aí a gente demora quase 5 anos, quase 10 anos, para aprender que não é mais IAN, é FADBA. Aí voltou a ser IAN, agora é UniIAN. Pronto. Aí é IAN de novo. E aí mais uns 10 anos para a gente desaprender FADBA e chamar de IAN. E eu estou lá, é uma bênção, viu? Estudar teologia. Se eu fico às vezes pensando nos meus irmãos, eu falei, meu Deus, se meus irmãos tivessem a oportunidade de estarem aqui, eu acredito que eles amariam, você mesmo que ama a Bíblia, você amaria estar lá todos os dias sentado. Cada aula é uma maravilha. E quando eu sento, por exemplo, para aprender o hebraico, eu falo, meu Deus, essa foi a língua que Moisés escreveu a Bíblia. E eu estou tendo a oportunidade de estar sentado em uma cadeira aprendendo essa língua tão maravilhosa. Gente, que fantástico, viu? E aí, nos próximos semestres, vamos aprender o grego. Pense aí que coisa bacana. E vamos nos aprofundando em conhecimento. E conhecimento esse que tem que ser passado para a igreja, amém? Porque não adianta vir para cá, fazer um sermãozinho, feijão com arroz, e não passar para a igreja esse caldo grosso. Tem que sim, esse conhecimento ser passado para a igreja. E nessa semana, de uma forma bem descontraída e leve, eu tentei passar um pouquinho desse conhecimento adquirido aí nas aulas para vocês, os meus irmãos. Agora que nós já estamos sobre aviso, vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Paizinho querido, obrigado porque hoje nós vamos estudar sobre a vida de um profeta.
de um homem que é considerado o pai da fé. O nome dele é Abraão. E nós vamos ver os paralelos de Abraão com a história de Israel. Mas Israel não somente tem uma história, como ela faz um paralelo direto com a história do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus faz um paralelo com a igreja. E a igreja faz um paralelo com a nossa vida. E nós não somos daqui, Senhor. Nós somos da Nova Jerusalém. O lugar onde o Senhor preparou para cada um de nós morarmos. Por isso, Senhor, é lá que queremos estar. Por mais dificuldades que a gente passe aqui, por mais que sofremos aqui nesse mundo, sabemos que a vida não termina aqui. Existe algo melhor e maior para cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, e quem crê diz, louvado seja Deus. Irmãos, existe um homem que é considerado o pai na fé. Como é o nome desse pai da fé? Vocês sabem, né? Abraão. Abraão é o pai da fé. E quando nós vamos observar a história de Abraão, nós vemos que a história de Abraão tem alguns ciclos. Começa lá em Gênesis capítulo 11. E esses ciclos da história de Abraão, ciclos é algo que começa e que tem início e fim. Então esses ciclos, na maioria das vezes, eles vão estar em paralelos e vão aparecer pelo menos 2 vezes. E aí, olhando, eu falei, poxa, por que os ciclos de Abraão se repetem 2 vezes? É interessante. E se a gente colocar a história de Abraão listada ponto por ponto, nós vamos ver que esses ciclos vão fazendo ligações. Você lembra quando você era pequeno, que a professora, pedagoga, botava aquele negocinho de ligar, e aí colocava de um lado a imagem, de outro lado colocava o quê? O nome. Quem é professor aqui? Ninguém, ó. Uma só. Salvou ali, viu? Graças a Deus. E aí ela dizia assim, ó, ligue os nomes às imagens, às figuras. Aí, alguns aqui alcançaram o mimeógrafo. Quantos alcançaram o mimeógrafo? Isso, meu irmão, tu tá ficando velho. Quantos aqui cheiraram a folha depois que passavam no mimeógrafo? Cheiro de álcool, né? Irmão, isso é a primeira inalação de entorpecente da sua vida. Era um negócio que passava assim, a professora fazia de caneta, passava um negócio com álcool, aí do outro lado saía uma folha encharcada de álcool era tipo a impressora de hoje em dia. Era um mimeógrafo. Aí quando saía com aquele cheiro de álcool, vinha as professoras com aquelas folhas um bocado e dava para os alunos, a sala empicheava de álcool, aquele negócio tremendo. E a gente fazia as ligações ali na atividade mimeografada. Tinha até canção quando a professora dizia que era atividade mimeografada. A gente começava a gritar, atividade mimeografada. E aí ela dava para a gente as atividades e ali a gente fazia as ligações. Por que eu estou falando isso para você? É porque a história de Abraão também tem ligações. Você liga um ponto A da história de Abraão com outro ponto A. Mas a gente vai chamar o outro ponto A de A1. Porque não existe 2 pontos A. Uais. Não sou professora, viu, meu irmão? Então, existem 2 pontos. O ponto A e o ponto A. Vocês já entenderam, né? Então, vamos lá. Abraão mente 2 vezes. 2 vezes Abraão mente para 2 reis diferentes, em 2 cidades diferentes. Abraão, ele tem uma relação com Sodoma, não é uma relação de intimidade, mas a palavra Sodoma, a situação em Sodoma acontece quantas vezes? 2, você já sabe, né? Já estou dizendo para você, obviamente. E também Deus faz algumas alianças com Abraão. Quantas alianças Deus faz com Abraão? 2 alianças, muito bem. Então, a gente vai observar um pouquinho dessa história e vamos ligar o ponto A com o ponto A1, o ponto B com o ponto B1, o ponto C com o ponto C1, até chegar à parte central. E quando chegarmos na parte central, nós vamos entender o que foi que aconteceu e fazer o paralelismo entre Abraão e Israel, Israel e Jesus, Jesus e a igreja e você, você com a nova terra. Diga amém. Porque tudo isso, obviamente, Deus quer apresentar a história da salvação, irmão. Se você não está prestando atenção nisso, deixa eu te contar um segredo. Toda a Bíblia fala de salvação. Se eu não leio a Bíblia
como entendendo de que Deus quer me salvar e que a história está contando algo mais amplo para a minha vida, eu não estou lendo da forma correta. Então, o que estamos fazendo aqui é entendendo de que Deus quer salvar e que através da história deste homem chamado Abraão, ele remonta a história da humanidade e o que vai acontecer conosco no final dos tempos. Amém? E aí, vamos em Gênesis 11, abra sua Bíblia, por favor. Vamos fazer um panorama para nós ganharmos tempo. Gênesis 11, muito bem. Quem achou, diga achei. Amém. Quem não achou, diga espere. Estou esperando. Gênesis 11, 27 e 32, nós vemos aqui. As gerações de Terá. Terá foi o pai de Abraão, e Abraão teve, e Terá teve Abraão, Naor e Harã, certo? E Harã gerou ali o sobrinho de Abraão, que foi companheiro de viagem dele durante algum tempo, chamado Ló, certo? Vamos agora para a parte A1, Gênesis 22, 20. Vai, passa a tua Bíblia, folheia. Muito bem, vamos. Gênesis 22, versículo 20 ao 24. Olha que bênção. Gênesis 22, 20 ao 24. Quem achou, diga achei. Aí, passado essas coisas, olha que coisa interessante. Nós temos aqui agora a genealogia de Naor. Nós temos aqui a genealogia de Naor, que é nada mais do que o irmão de Arão. Então, fechamos o ciclo. De início, aparece a genealogia de Terá, o pai de Arão, e aqui fechamos o ciclo com Naor, o irmão de Abraão, Abrão, na verdade. Vamos agora, lembra que eu falei que eu como os nomes? É isso mesmo, acontece. Gênesis 12, versículo de 1 a 9. Volta com a sua Bíblia. Eita, Vinícius, está me fazendo passear pela Bíblia. Claro, irmão, isso é maravilhoso. E aí a gente vê aqui uma promessa inicial que Deus faz para Abrão. E aí Deus chama Abrão para uma terra desconhecida. Isso daqui nada mais é do que um teste de quê? Um teste de fé. Deus está dizendo assim, ó, Abrão, você vai sair da sua terra, da casa do seu pai, e você vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Fácil ou difícil, irmão? Difícil. É a mesma coisa de Deus dizer assim, ó, Vinícius, você vai sair daqui, você vai fazer teologia numa terra, que é só... Rapaz, o negócio é difícil. E é difícil nós ouvirmos e difícil nós atendermos o chamado de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo. Quando nós vamos analisar a história de Abraão, este homem, ele tem resistência a esse chamado. Este homem, graça, ele resiste. E aí eu falo, meu Deus, quanto da história de Abraão tem a ver com a minha história? Porque muitas das vezes o Senhor me chama, mas muitas das vezes eu resisto ao seu chamado. Assim como esse homem. Abraão demora para sair da terra de Ur, porque obviamente aquilo ali trazia conforto para ele. Mas ele sai fazendo o quê? Simplesmente entendendo de que as promessas de Deus, mesmo que ele não pudesse ver, iriam se cumprir. Amém? Assim também na sua vida, mesmo que você não possa ver hoje, as promessas de Deus em sua vida vai se cumprir. Afinal de contas, quem iniciou o ciclo não é um ser humano. Quem iniciou o ciclo foi Deus. E se Deus iniciou um ciclo na sua vida, Deus vai terminar. É isso que nós não devemos sair daqui hoje com dúvida. Deus vai completar aquilo que começa. E a história de Abraão está aqui para nos mostrar isso, está aqui para te mostrar isso nessa noite. Deus vai terminar o que começou na sua vida. Mas Vinícius, está uma luta muito árdua. Irmão, não terminou. Não terminou. E se não terminou, não é o fim. Não é o fim. E agora vamos para o ponto B1. Gênesis 21, 1, 22 e 19. Abre aí, por favor, sua Bíblia. Gênesis 21. Isso, rapaz,
Esse som de página de Bíblia folheada é maravilhoso. Gênesis 21. E olha que coisa interessante. Enquanto lá no B, Deus está testando a fé de Abraão, pedindo para que ele faça algo. Deus agora está testando a fé de Abraão. Para quê? Para que Abraão vá para Moriá, vá para o monte e sacrifique o seu filho. Vamos agora para Gênesis capítulo 12. Volta para o capítulo 12. De 10 a 20, diz assim, ó. Abraão estava no Egito. E eu gostaria agora de me deter um pouco nessa história. Gênesis 12, de 10 a 20. Certo? Perfeito. Abraão vai para o Egito. Irmão, você já conhece a história, mas vamos ler e depois eu vou fazer algumas perguntas. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher você é muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: ó, essa é a mulher dele. Então, eles vão me pegar, vão me matar, e vai deixar você com vida, porque você é muito bonita. Olhe, diga que você é minha irmã, porque eu vou dizer também, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, vão me conservar com vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la logo diante de Faraó. Olha, Faraó, tem uma mulher muito bonita aí, viu? Muito bonita mesmo. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Verso 16. Este, por causa dela, Faraó, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Verso 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes o quê? Pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e disse: homem, o que foi que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era a sua mulher? E por que você me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser minha mulher. Agora, olhe, saia daqui. Você, sua mulher, tome aqui, vá embora. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Olha para cá agora. Gente, Abraão vai para o Egito. O que foi que aconteceu para Abraão ir para o Egito? Uma grande o quê? Fome, certo? E aí, Faraó tomou a mulher de Abraão, certo? Essa mulher que daria descendência, a semente da mulher, a descendência, certo? Do prometido, do Messias, viria por essa mulher. E Faraó tomou essa mulher e a fez cativa. E o que Deus enviou para poder libertar essa mulher? Enviou o quê? Pragas. E aí, enviando pragas, Faraó fez o que com Abraão? Libertou. Quem falou dispensou? Dispensou Abraão. Não, mas no caso não Abraão, mas Abrão. Dispensou. Mas dispensou de qualquer forma? Não. A Bíblia vai dizer que ele saiu de lá com ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, camelos, jumentas e assim. Quando nós vamos estudar sobre os patriarcas, o nível de riqueza de um patriarca era medido pela quantidade de animais que ele tinha. Então, me parece que Abraão sai daqui de forma bastante satisfatória. E quando Abraão sai, sabe o que ele enfrenta? Ele enfrenta 5 reis cananeus, com 2.000 vezes mais homens do que eles, né? E Abraão venceu esses reis. Lembra que eu te disse que a história de Abraão tem a ver com a história de Israel? Porque Israel, e aqui eu estou falando no caso dos filhos de Jacó, foram para o Egito. Por causa de quê?
por causa de uma fome. Lembra? A história de José, 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Israel foi para o Egito por causa de uma grande fome, certo? Depois, o que foi que aconteceu? Passou-se um tempo, eles ficavam na terra de Gozém, porque eles eram pastores de ovelhas, todos barbudos assim, igual aquele cara ali com aquela barba massa, grandona. Aí os egípcios não gostavam, irmão, de barba. Por quê? Porque qualquer tipo de pelo no corpo, eles entendiam que eles estavam impuros cerimonialmente. Então, era tudo raspado mesmo, sobrancelha, cabelo. Se eu fosse egípcio naquele tempo, não ia ter muita coisa, né? Era só passar uma navalha aqui, raspar a sobrancelha, tirar o cavanhaque, estava tudo certo. Então, o que eu estou dizendo para você? Que nessa grande fome, o Israel vai para o Egito. Chegando no Egito, acontece uma história paralela do que aconteceu com Sara. Sara, a mulher da promessa, aquela que seria mãe do descendente prometido em Gênesis. Israel agora fica de que forma? Pelo faraó do Egito. Presa. Israel está para Sara. E aí agora, é interessante que Deus, assim como a história de Abraão, envia também o que para poder o povo de Israel, a sua noiva, sair do Egito? As 10 pragas. Quando Deus envia as 10 pragas, Faraó liberta o povo. E assim como Abraão saiu do Egito, o povo de Israel também sai do Egito. Como foi que Abraão saiu? Cheio de riquezas. E assim também saiu o povo, cheio de riquezas. E depois, o povo enfrenta algumas batalhas com alguns reis, assim também como Abraão enfrentou algumas batalhas. E aí, agora, fechando parênteses, nós poderíamos fazer os paralelos entre Israel e Jesus, que também vai para o deserto, que também tem um exílio, que também volta para a terra, que também passa 40 dias e 40 noites representando o tempo que Israel passou no deserto. E a gente pode também isso fazer um paralelo com a igreja, que também passa por um exílio, que também vai retornar pela terra, que também passa por um deserto, segundo Apocalipse 12. E nós podemos fazer um paralelo com nós, conosco, que também passa por um deserto, que também é cativo numa Babilônia espiritual, mas que também vai ser liberto e que também retornará para a terra prometida. Amém? A Bíblia sempre fala desse ciclo. E hoje você está aprendendo isso. Lembra que eu te disse? Tudo que está aqui fala de salvação. Agora, fechando parênteses, falando de que Abraão ele mentiu sobre Sara, eu vou adiantar para que o tempo não possa ser extrapolado. Depois, se você quiser, eu posso te ceder todos os versos. Em Gênesis 20, versículo de 1 a 18, Abraão mente novamente sobre Sara. Aí eu falo, meu Deus do céu, essa mulher devia ser, diga uma mulher bonita hoje em dia, minha mãe. Essa mulher devia ser tão bonita como a minha mãe. Por quê? Porque ele mente 2 vezes. E isso me mostra algo interessante. É que o pai da fé está tendo picos de fé. O pai da fé está oscilando. O pai da fé está construindo uma relação com Deus. E ele está mostrando fragilidades. Ele está mostrando que na minha e na sua vida também vai acontecer fragilidades. Que na minha e na sua vida, na caminhada com Deus, vamos ter altos e baixos. É isso que está acontecendo. Ou melhor, não é que devemos ter altos e baixos. Quando aparentemente pensarmos que estamos tendo altos e baixos, nada mais é do que nós estamos ascendendo no relacionamento com Deus. O cristão não tem altos e baixos. O cristão tem uma vida de relacionamento ascendente. Não pense que você está no baixo. O gráfico pode até ser assim, mas você está subindo. Amém? O gráfico pode até estar assim, mas você está subindo, irmão. Não esquece disso. Não esquece disso. Porque o que está acontecendo com a experiência de Abraão? Abraão está ascendendo no relacionamento com Deus. E aí, ele mente mais uma vez. A mulher devia ser muito bonita. E eu lendo, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher devia ser muito linda para esse homem mentir e ter medo de morrer. Falei, pô, Abraão tinha bom gosto pra caramba, viu, velho?
mas também ficou com medo, né? Enfim. E aí agora a gente vai avançando um pouquinho, e depois que Abraão vence Sodoma, aí o cara falou assim, rapaz, você vai levar tudo, a gente vai dividir tudo aqui. Não quero levar nada seu, para você não dizer que eu estou saindo daqui rico por conta de vocês, de forma nenhuma. Mas ali, enquanto Abraão estava conversando com aqueles reis ali, quem estava de olho na terra? O seu sobrinho Ló. Acontece a partilha, Ló se instala em Sodoma. Aí do outro lado, lembra que eu te falei que sempre vai ter duas opções? De contrapartida, em Gênesis 19, de 1 a 38, Ló agora tem que fugir de Sodoma. E aí agora, nós vemos Abraão salvando Sodoma, porque Sodoma, entenda uma coisa, Sodoma teve a sua oportunidade de salvação. Abraão foi ali, Abraão poderia dizimar todo mundo, mas Abraão não fez isso. Então, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente fala, meu Deus, Deus chegou a destruir Sodoma, mas Sodoma teve a oportunidade de arrependimento. Quando nós vamos ler a Bíblia, temos que ler com a ótica de que Deus é amor. Se Deus é amor, Deus dá a oportunidade de arrependimento a todos quantos estão habitando na terra. Sodoma teve a sua oportunidade. E agora que Abraão salvou Sodoma e Ló, embaixo aqui, fazendo o paralelo, Abraão está intercedendo por Sodoma e também por Ló, o seu sobrinho. Gênesis 18, 16 a 33. Irmão, olha que coisa interessante. Abraão está intercedendo por aquele local. Mas aquele local não quis o quê? Intercessão. A gente avança agora, vamos ver Abraão e o nascimento de Ismael. Aí Deus faz uma aliança com Abraão. Irmão, eu quero te falar uma coisa interessante. Quando nós vamos ver essa história, as alianças são enfatizadas. E as alianças são enfatizadas por causa de uma coisa interessantíssima. É por causa dessa aliança de Deus, que foi prometida no início, ela está encontrando cumprimento no final. E o que nós estamos vendo com a história de Abraão? É que Abraão sempre está querendo fazer as coisas do jeito igualzinho a nós. Abraão está querendo sempre cumprir a promessa de Deus por meio da sua humanidade, por meio da sua força, por meio do seu talento, por meio da sua riqueza. Mas o que está acontecendo aqui? A aliança de Deus está sendo enfatizada. Por quê? Porque Deus, apesar de Abraão não estar confiando nele, Deus está disposto em refazer as alianças com Abraão. Apesar de você não estar confiando plenamente em Deus, de que Ele pode não somente te guardar em todos os aspectos da sua vida, Deus está insistindo em refazer as alianças com você. Irmão, isso é muito sério. Quando Deus faz a primeira aliança com Abraão, lá no Antigo Oriente, eles tinham o costume de abrir um animal, e os dois que faziam a aliança, o contrato, o compromisso, passavam por meio do animal, dizendo assim, ó, se eu não cumprir a aliança, se eu não cumprir o contrato, se eu não cumprir o acordo que nós estamos fazendo, que aconteça comigo aquilo que está acontecendo com esse animal. Então era dessa forma, pegava um animal, abria, os dois passavam pelo meio do animal. Passando pelo meio do animal, pronto, estava selado ali o compromisso. Ó, se você descumprir, você paga com a sua vida. Olhe como era importante a palavra, olhe como era importante o acordo, olhe como era importante as alianças. Você lembra que antigamente, eu vou voltar mais ou menos a uns 20, 25 anos atrás, tinha aquela questão do fio de quê? Do bigode. Do fio do bigode. E o fio do bigode era o quê? Pode ir lá e compre no meu nome. Aí eu ia na venda, falava, ó, fulano mandou comprar. Fulano mandou comprar? Tá certo. Em o nome de fulano, eu comprava e aquela pessoa tinha respaldo. Por quê? Porque a palavra dela era dívida. A palavra dela e as promessas que essa pessoa fazia, ela cumpria. Hoje em dia, vai em nome de alguém. Você foi em nome de alguém, a pessoa, rapaz, em nome de Jesus, rapaz, volte. Volte porque
hoje em dia a palavra do homem está o quê? Inválida. Mas se há 25 anos atrás existia isso, e a gente vê isso nos mais velhos, por exemplo, minha mãe diz assim, ó, olha meu filho, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o meu nome limpo. Nome limpo. Tudo que eu devo, eu pago. Porque um nome limpo. Aí ela diz assim, minha mãe, o seu avô, ele faleceu. Mas antes de ele falecer, ele disse assim, ó, se alguém vier cobrando alguma coisa, pode mandar voltar, porque eu não devo absolutamente nada. E ela disse, e de fato, ninguém veio cobrar nada lá em casa. Seu avô faleceu, mas todas as dívidas estavam pagas. No caso de Israel, no caso do Antigo Oriente Médio, se agora essa promessa fosse descumprida, teria que ser paga com a vida. E as promessas e os acordos eram feitos de forma muito séria. Aí agora eu acho algo engraçado. Abraão não está fazendo o acordo com ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Aí eu falo, meu Deus, pronto. Quantas vezes eu já prometi, Senhor, que eu não ia comer açúcar e comi? Quantas vezes, Senhor, já prometi que eu ia deixar aquele pecado de estimação e continuei? Se o descumpridor do contrato tem que pagar com a vida, eu já deveria estar o quê, irmão? Lá ele, irmão, lá ele. Já deveria estar morto, né? Segundo o que vocês disseram. E é verdade. Mas sabe o que eu acho interessante na história? É que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele faz Abraão dormir. Mas dormir de forma pesada. E agora é a minha licença poética, viu? É a minha forma devocional de ler a Bíblia. Eu acredito que Abraão até roncou. Sabe aquele sono pesado mesmo que você relaxa, chega, você abre a boca, escorre aquele mingau assim, sabe? Esse sono é o sono relaxante. Eu imagino que Deus fez Abraão relaxar a tal ponto de que tudo que aconteceu ali, ele não viu. E olha que coisa interessante. Deus faz Abraão dormir. Os dois tinham que passar pelo meio do animal. Mas quem é que passa? Somente. E sozinho. Quem é? Quem é, irmãos? Deus. Deus passa sozinho, irmãos. Dizendo assim, ó, Abraão, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Se o que você está prometendo, você não cumprir, eu vou cumprir. Se você não cumprir aquilo que você estabeleceu na sua parte do acordo, já que o descontratante paga com a vida e você não passou no meio desse animal, caso você venha descumprir o contrato, ao invés de você morrer, eu morro no seu lugar. Olha que mensagem profunda. Olha o que Deus está fazendo com Abraão. E é assim que Deus faz com você hoje. E Deus está disposto a refazer aquela antiga aliança. A aliança das primeiras obras. A aliança do primeiro amor. A aliança onde estudar a Bíblia era prioridade. Onde orar era essencial. Irmãos, enquanto nós, seres humanos, somos infiéis, Deus está cumprindo o seu pacto. E eu gostaria de encerrar de uma forma muito interessante. O autor de Gênesis vai dizer assim, ó, que nós não estamos na nossa terra, mas estamos cativos. O primeiro
homem que nós vemos passar por um exílio é Noé. E o exílio de Noé foi uma inundação global. E dentro daquela arca ficou ele e apenas a sua família. Deus iniciou o ciclo. Mas nós vemos pelo poder e graça de Deus que Noé retornou para a terra. Deus encerrou o ciclo. Depois avançamos um pouco e vemos Abraão em seu exílio no Egito. E eu imagino que Abraão, vivendo aquelas circunstâncias, possa ter pensado que aquilo não iria acabar, mas Deus prometeu, e Deus vai cumprir aquilo que promete. Abraão vai para o exílio, mas Abraão retornou à terra. E a Bíblia está repleta de pessoas que vão para o exílio e retornam à terra. Essa é a mensagem da Bíblia. Deus está dizendo para você: eu vou te salvar. Jacó foi exilado quando estava trabalhando para o seu tio Labão, mas Jacó retornou à terra. Israel, o primeiro Israel, e ali obviamente Moisés estava ali no seu exílio no Egito, e eles obviamente tiveram uma tentativa de retorno, mas ficaram no segundo exílio com Josué, 40 anos no deserto, mas eles retornaram à terra. Deus é cumpridor das suas promessas. Tudo que Deus prometeu irá acontecer. Não será de outra forma. Vamos também ver Noemi, Ruth e Boaz. Nós vemos que eles estão no exílio de Moabe, mas eles retornam à terra. Vemos Davi num exílio no deserto, mas Davi retornou à terra. Vemos Elias no exílio, no ribeiro, em Serepta, mas Elias retornou à terra. Vemos o seu sucessor Eliseu, ele teve um exílio do outro lado da Jordânia, mas ele retornou à terra. Deus está prometendo e cumprindo aquilo que promete. Nós avançamos um pouco e vemos o terceiro Israel descumprindo as alianças que Deus estabeleceu com eles. E Deus disse: olha, se você descumprir as alianças, o contrato das bênçãos comigo, não se preocupe, eu fecharei o céu ficará como bronze, não choverá, vocês não darão frutos na terra. E aí o que acontece? O povo vai cavando mais desobediência, e Deus está dizendo: olha, os seus inimigos vão invadir vocês. E foi isso que acontece, os inimigos invadiram, e nem os frutos que serão plantados vocês vão ter que esconder, porque eles vão levar tudo. Aconteceu isso no período de Gideão, o céu fechou como bronze no período de Elias, e Deus estava dizendo: olha, se vocês continuarem, vocês irão para o exílio. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser cativos na Babilônia. Mas infelizmente as pessoas não cumprem as partes do contrato da aliança com Deus. E o Israel foi para o Egito, ou melhor, foi para a Babilônia, ficou cativo lá. Mas Deus disse: dentro de 70 anos, eu libertarei vocês. Dentro de 70 anos, quando vocês clamarem, eu irei ouvi-los. E eu irei libertar vocês com mão forte. E assim Deus fez. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. E nós vemos agora Jesus sendo exilado no deserto. Mas Jesus retornou para a terra. Jesus retornou para a terra. E depois nós vemos a igreja de Cristo passando por um exílio no deserto. Mas essa igreja retornou. E nos encontramos hoje, exilados, sozinhos, tristes, fazendo que nem Abraão, querendo cumprir a promessa pela nossa própria força, preenchendo o vazio com shows, festas, músicas, entretenimento. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas preencher o lugar que deveria Deus habitar com essas coisas, isso não é viver,
Isso é existir. Isso é viver preso, escravo. Nós estamos presos numa nova Babilônia. Mas o mesmo Deus que prometeu nos livrar, esse Deus cumprirá a sua promessa. Deus está voltando para te livrar, meu amigo. Deus está voltando para te livrar, minha amiga. Ou você pensa que Daniel vai ficar para sempre na cova? Ou José vai ficar sempre no buraco? De maneira alguma. Permanece firme. Continua com essa fé aí que tu tem. Porque Deus não vê como o homem vê. Permaneça lutando. E no final, você sairá vitorioso. Pode vir, Rafa. A Rafa vai cantar. Que esse louvor possa estender essa pregação. E que Jesus possa falar ao seu coração. Peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito, não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti, pra nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho
essa semana eu dedico ela ao Senhor. Eu lembro que quando eu conversei com o meu amigo ali, eu falei, não, vai estar meio difícil assim a gente parar para fazer uma semana, mas eu acredito que o dia 28 de julho de 2023, ele nunca mais vai voltar a acontecer. E eu acredito que a semana de oração jovem em 2023 não vai mais voltar. Por isso a minha gratidão a Deus. Essa semana eu entrego ao Senhor. E não somente essa semana, mas como também a minha vida. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado, Senhor. Senhor, de forma fantástica, nos mostrou que esse livro aqui é a Tua palavra. O Senhor nos mostrou nessa semana que além daquilo que já sabemos, existem verdades muito mais profundas. Verdades que falam ao nosso coração e nos convence de que nós somos maus e que precisamos urgentemente do Senhor. Essas verdades, Senhor, nos convence de que a forma que nós estamos vivendo não é viver, mas existir. E que vida só encontramos em Ti. Nos ajuda a ter equilíbrio emocional, físico, espiritual. Nos ajuda a ser cristãos genuínos. Nos ajuda a perceber o significado que tem viver pelo Teu nome, Senhor. Nos ajuda a perceber que o Senhor não mediu esforços naquela cruz para nos salvar. E que na mesma medida possamos entregar a nossa vida a Ti. Ó Senhor, Senhor Jesus, ajuda os jovens que estão presentes, mas a mente está distante. Ajuda esses jovens, Senhor, a se aproximar da Tua palavra, a Te buscar em oração, a ser um testemunho. Ajuda esse jovem a não se acostumar em vir à igreja, mas pelo contrário, que ele possa ser um instrumento e uma Bíblia viva para onde quer que ele for, que as pessoas possam ler a vida dele, porque esse jovem está em nome de Jesus, e em nome de Jesus somos os seus representantes. Paizinho, nós não vamos nos delongar, afinal de contas é uma oração pública. Toma cada um dos teus filhos em tuas mãos. Obrigado porque hoje aprendemos de que tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Cumpre as tuas promessas em nossas vidas, Senhor. Cumpre, por favor, Senhor, a tua promessa de trazer os nossos queridos filhos que um dia se afastaram. Cumpre a sua promessa, Senhor, de alcançar a vida dos maridos que ainda não estão na sua presença. Cumpre sua promessa, Senhor, de alcançar as esposas que ainda não fazem parte do teu povo. Mas acima de tudo, Senhor, cumpre a tua promessa em nossas vidas. Derrama sobre nós o teu Espírito e que sejamos a mudança que queremos nos outros. Tudo isso te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.